Bom dia, paz do Senhor Jesus. Desejo um excelente e abençoado domingo para você. Um dia regado de muitas bênçãos. E o Devocional Diário com Jesus traz mais uma meditação para a nossa reflexão. Hoje nós vamos meditar no Salmo 73. E esse salmo ele é tão riquíssimo de informações, de instruções, pois ele nos traz uma profunda reflexão acerca de significado, de busca de significado na vida. O salmista inicia exatamente trazendo uma reflexão profunda sobre a prosperidade, sobre o valor da prosperidade na terra. Mas nós vamos trazer essa meditação hoje e vamos desenvolvê-la conforme o Senhor nos orientou. Mas eu instruo vocês a buscar meditar nesse salmo por completo. Salmo 73, versículo 25, o salmista diz: Quem tenho eu no céu, além de ti? E quem poderia eu querer na terra, além de ti? Aqui o salmista nos traz essa poderosa declaração de como é importante o nosso relacionamento com Deus, que a presença de Deus é mais importante, porque somente Ele tem o poder de transformar a nossa vida, Ele tem o poder de nos mantermos vivos todos os dias. O salmista traz uma reflexão bastante profunda sobre a prosperidade nessa terra. Ele inicia o salmo dizendo que Deus é bom para com Israel, para aqueles que têm um coração limpo, e que ele quase se desviava do caminho do Senhor, só em pensar, em refletir como os ímpios estão prosperando na terra. E ele diz no verso 3: Pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos maus. Ele reflete, ele busca sentido para a vida, ele faz uma avaliação das suas ações, de tudo que ele tem feito até aqui. Isso eu imagino conforme o que fala na palavra. E por que alguns maus prosperam mais do que as pessoas boas? Os ímpios na palavra são aquelas pessoas que rejeitam a instrução de Deus, que não andam conforme o caminho do Senhor, que rejeitam os princípios de Cristo Jesus, aqueles que andam de forma contrária ao que Deus nos ensina na sua palavra. E por que essas pessoas, mesmo sendo maus, arrogantes, agindo com soberba e violência, aqui nos fala no decorrer do desenvolvimento deste salmo, por que essas pessoas muitas vezes estão prosperando mais do que os ímpios? Mas o salmista, ele cai em si, e no verso 15 ele começa dizendo: se eu tivesse pensado em falar tais palavras, já aí teria traído a geração dos teus filhos, ó Deus. Em só refletir para compreender isso, achei que a tarefa era pesada demais para mim. E ele prossegue dizendo: até que entrei no santuário de Deus e descobri qual seria o fim deles. Ele viu que essas pessoas prosperando, mesmo fazendo coisas ruins e que desagradam a Deus, elas têm um fim diferente do que Deus tem para aqueles que andam no seu caminho, que é a destruição, que é a morte espiritual, a morte eterna. Então, muitas consequências são para aqueles que se desviam do caminho do Senhor. E é muito linda essa meditação, porque eu creio que muitas pessoas podem fazer também esse questionamento. Por que eu ando no caminho do Senhor e não estou prosperando? E eu vejo pessoas, que se desviam da palavra, dos princípios, que fazem coisas ruins, mas mesmo assim elas prosperam. A palavra nos diz que o sol nasce para todos. Existe tudo o que Deus criou, ele está disponível para todos os moradores da terra, para todos os humanos e moradores da terra. Mas as suas ações, a sua conduta perante a Deus, o que eles fazem de bom ou ruim, terão sim um retorno, uma resposta lá na frente. Jesus virá voltar e vir buscar a sua igreja. Mas quem não for com ele? Você já parou para meditar essa questão tão importante? E os que não forem com ele? E aqueles que buscam prosperar de qualquer jeito, a qualquer preço, passando por cima das instruções do que Cristo nos ensinou nessa terra. E essas pessoas, e nós estamos verdadeiramente andando no caminho do Senhor, nós estamos agradando a Deus conforme Ele nos instrui na sua palavra. O salmista ele inicia no verso 1: de fato, Deus é bom para com Israel,
para com os de coração limpo, não nutrir maldade, não fazer coisas ruins, mas nós amarmos o próximo, nós desenvolvermos e gerarmos fruto, o fruto do Espírito, que é o que o Senhor deseja de cada um de nós, enquanto nós estivermos nessa terra, porque quando nós subirmos ao céu, lá Ele está nos esperando, e a nossa vida vai ser tudo diferente. Então essa mensagem hoje o salmista nos traz e nos convida a reavaliar sobre as nossas prioridades e reconhecer Deus no centro da nossa vida. A prosperidade, ela não só são riquezas temporais e passageiras, coisas materiais. A prosperidade é o nosso estilo de vida, são as áreas da nossa vida sendo prósperas, tendo paz, plenitude, mas com Deus no centro da nossa vida, porque sem Ele nada podemos fazer. Jesus disse: sem mim nada podem fazer. E quando nós temos a presença de Deus na nossa casa, na nossa vida, nos nossos negócios, na nossa família, nós somos prósperos. Nós somos prósperos. E a verdadeira prosperidade é exatamente ter Deus presente na nossa vida, é sermos guiados por Deus. O fruto, ele virá, os resultados virão, a prosperidade financeira também vem. Ela vem, não tem como você não andar nos caminhos do Senhor de forma plena, consciente e não ser próspero. Então, o Senhor nos traz hoje essa reflexão por meio dessa indagação do salmista sobre essa busca de significado e valor e nos leva a entender que tanto nos céus quanto na terra, ele chega à conclusão que acima de tudo, de todas as coisas, Deus é o nosso verdadeiro tesouro. Glória a Deus. Ele é o nosso verdadeiro tesouro. Assim como Jesus nos fala nos seus evangelhos, no seu evangelho, segundo os seus apóstolos e discípulos, ele nos traz um tesouro. Quando nós encontramos o tesouro, é como se algo tivesse escondido de grande valor, mas ele sempre esteve lá. Ele está escondidinho aí dentro de nós, dentro de você. E Jesus, ele veio exatamente para nos revelar o tesouro valioso que é ter Deus no centro da nossa vida e nesta terra. Que Deus te abençoe com esta palavra em nome de Jesus. Aproveite o feriado com paz, com plenitude e com a presença de Deus na sua vida. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém?